Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Esperamos que sim, meus queridos, e nós viemos para mais uma leitura. Leitura que nós fazemos ao menos uma vez ao mês. E nós, inicialmente, falamos de Emília no País da Gramática, do autor Monteiro Lobato, um dos grandes autores da literatura brasileira. A leitura da obra é para estimular o entendimento da importância da língua portuguesa, de sua evolução e de suas regras. Por estes subúrbios também vagabundeiam palavras de outro tipo, mal vistas lá em cima, disse o rinoceronte Quindim, apontando para uma palavra loura, visivelmente estrangeira, que naquele momento ia passando. Claro que Quindim estava se referindo à utilização de palavras estrangeiras, aquilo que a gente chama de barbarismos ou mesmo atualmente de estrangeirismos. São palavras exóticas, isto é, de fora. Imigrantes a que os gramáticos puseram o nome geral de barbarismos. Vamos então consultar o que significa barbarismos? Os barbarismos, assim como os neologismos e as gírias, contribuem para a renovação das línguas. Então, muitas palavras estrangeiras são utilizadas cotidianamente por nós e, por vezes, incorporadas na língua portuguesa, inclusive sofrendo um processo de transformação na pronúncia e na escrita, o famoso aportuguesamento. Querem significar com isso que elas dizem barbaridades? Indagou Emília para o sábio rinoceronte. Não, apenas que são de fora, ou seja, apenas que são estrangeiras. Esse modo de classificá-las veio dos romanos, que consideravam bárbaros todos os estrangeiros. Por isso que hoje o nome barbarismo já não está mais tão em moda e fala-se estrangeirismo, já que a influência clássica greco-romana está diminuindo na nossa cultura a cada dia. Barbarismo quer dizer coisa de estrangeiro. Se o barbarismo vem da França, tem o nome especial de galicismo, em homenagem ao antigo nome da França, na época do Império Romano, que era Gália. Se vem da Inglaterra, chama-se anglicismo. Se vem da Itália, italianismo. E assim por diante. Os galicismos são muito maltratados nesta cidade. As palavras nascidas aqui torcem-lhes o focinho e os grilos, da língua, os gramáticos, implicam muito com eles. O que será que se dizia por grilos da língua? Grilos era como eram chamados em São Paulo os guardas policiais das ruas. Então, ora, é claro que os gramáticos, atentos ao excesso de estrangeirismos, ficam vigiando para que a língua também seja contida. Caso contrário, ela seria composta só de palavras estrangeiras. Certos críticos chegam a considerar crime de cadeia a entrada de um galicismo numa frase. Tratam os coitados como se fossem leprosos. Aí vem o galicismo desolado
vinha vindo, muito triste, de bico pendurado, quindim apontou com um chifre dizendo: se você algum dia virar poeta, Pedrinho, e cair na asneira de botar num soneto este pobre galicismo, os críticos xingarão você de 1000 nomes feios. Desolado é o que eles consideram um galicismo imperdoável. Já aquele outro que lá vem goza de maior consideração. É a palavra francesa élite, que quer dizer a nata, a fina flor da sociedade. Veja como é petulantezinha com seu monóculo no olho. Claro que a época em que o livro foi escrito, a palavra desolado era considerada uma palavra pobre. Hoje não. Está profundamente incorporada à nossa língua e é tão reconhecida e utilizada como a palavra elite. Elite tem licença de morar no centro da cidade? Perguntou o menino Pedrinho. Não tinha, mas hoje tem. Já está praticamente naturalizada. Durante muito tempo, entretanto, só podia aparecer por lá metida entre aspas ou em grifo. O mesmo acontecia com desolado. Porém, com a incorporação, as duas palavras desolado e elite hoje dispensam aspas ou grifos e são utilizadas amplamente. Que é isso? Perguntou Pedrinho. A dúvida era: o que é um grifo? Aspas e grifos são sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas, para ficar claro para o leitor que se trata de estrangeirismos. Na cidade das palavras inglesas não é assim. As palavras de fora gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se em aspas e sem grifo. Mas aqui, nesta nossa Portugália, há muito rigor neste ponto. Palavra estrangeira ou de gíria só entra no centro da cidade se estiver aspada ou grifada. Lembrando que aspas é formado por aqueles dois acentos que são vírgulas ao contrário no início e no final da palavra. E o grifo é aquela linha que a gente passa embaixo da palavra que queremos destacar. Na época, o estrangeirismo, chamado de barbarismo, tinha que ser destacado. Porém, com a modernização da gramática, a sua evolução, as suas reformas, hoje já não se faz tão necessário, a não ser que a palavra realmente seja exótica ou utilizada pela primeira vez. Olhem, gritou Emília, aquela palavrinha colar acaba de tirar do bolso um par de aspas com as quais está se enfeitando como se fossem asinhas. Essas asinhas a que Emília se refere são as vírgulas ao contrário que nós chamamos de aspas. É que recebeu chamado para figurar em alguma frase lá no centro e está vestindo o passaporte, que era as aspas ou os grifos. Trata-se da palavra francesa soar, escrevendo-se soirée. Reparem que perto dela está outra a botar-se em grifo, que é a palavra buquê, com o, u e t no final. A palavra soar, ou soirée, caiu em desuso no Brasil. Já a palavra buquê
foi absorvida pela língua portuguesa e aparece no dicionário como buquê, escrita normalmente. B-U-Q-U-E, acento circunflexo. Perdeu a sua origem francesa e se aportuguesou. Ora, com mais esta leitura que contribui para entendermos a evolução da língua portuguesa no saboroso livro de Monteiro Lobato, Emília no País da Gramática, nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima!